Muito bem, gente, estamos de volta, né? Vamos agora tratar de um outro tema também muito interessante, que é a escultura grega, né? E para tanto nós vamos estar tratando algumas das suas características, né? Eu convido vocês a pensarem em ela, em seus itens, a beleza, né, desses elementos. Bom, vamos lá então. Eu vou somente finalizar um item aqui para nós começarmos a lidar com ela. Vamos lá. Bem, quais as características da escultura, gente? Primeiro, quanto aos materiais, se usava o bronze, o mármore, pedras, madeira, ouro, marfim. Então, para vocês terem uma ideia, no Parthenon, a estátua de Atenas ela era recoberta em ouro. E aí ela foi saqueada, destruíram a estátua para retirar o ouro. O bronze, gente, que foi utilizado em muitas esculturas, fez com que, à época de guerras, as pessoas, os gregos, enfim, utilizassem as esculturas como fonte de armas. Então as esculturas eram destruídas para se montar armas. Então veja só que pena, né? Quanta obra se perdeu. Por sorte, existem algumas em mármore, cópias romanas em mármore, né? E isso se manteve, né? Uma outra característica é a policromia, né? Vários elementos de forma presentes nela. Temos como tema central a figura humana. Lembram-se do antropocentrismo? Os tipos, temos relevos com frisos, enfim. Temos o que nós chamamos de canon, ou seja, um modelo padrão de harmonia e proporção. Nós vamos ver o que é esse canon. Todos se pautavam por esse canon ou padrão para montar suas estátuas, enfim, seguir à risca as regras, né, que eram estabelecidas. Buscava-se também a simetria, a expressividade, o volume, o dinamismo. A expressividade, né, há de se dizer que ela vai se dar sobretudo em um outro período, que nós vamos estar trabalhando daqui a pouco, né? Mas vamos lá. Nós temos vários períodos da escultura grega. O geométrico vai dos séculos 8 a.C., né, onde se realiza esculturas em marfim. O caráter votivo, ou seja, religioso, né? Você faz um voto por alguma graça conseguida, enfim. De madeira, né, chamada choana, imagens de culto, eram feitas pelo arquiteto Dédalo, né? Período arcaico, né, como nós dissemos, século 7, 6 a.C., o clássico, o pós-clássico e o helenístico. Bem, aqui nós temos uma arte grega do período arcaico. Nós temos os kouroi, os atletas nus, estão vendo? Aqui à esquerda, sempre nus. As korai, mulheres vestidas, sacerdotisas. Percebam. Pena que o braço dela foi arrancado, mas ela está em um elemento votivo. Sempre vestida, gente. Agora percebam, olha, a rigidez. Não se percebe movimento, né? Está parado, como se fosse uma foto que a pessoa está estática, parada, né? Fazendo o exercício daquela brincadeira, lembram-se? Estátua que se fica parado, enfim, de frente. A monumentalidade, né? E aí a influência egípcia é muito forte, né? Elementos esquemáticos geométricos, né? E a desproporcionalidade, percebam, não existe uma proporção perfeita entre as várias partes do corpo. A expressão antinatural, porque, como eu disse, é como se fosse uma brincadeira de estátua. Você fica numa posição artificial, né? Opa, avançamos demais aqui. Aqui nós temos outros exemplos da escultura arcaica, né? O moscóforo, estão vendo a dama aqui? Outros elementos, percebam, sempre de frente, enfim, questão da proporcionalidade, né? Por fim, a arte grega na escultura clássica. Nela temos, como nós dissemos, o canon, o padrão. Então nela se apresentarão homens como deuses, perfeitos, sobre-humanos, enfim.
Ah, e aí vamos ter os semideuses, né? Mistura de deuses e homens, enfim. As posturas serão mais naturais, né? Equilibrada. Nós vamos ver a curva de Praxiteles, né? A curva praxiteliana em forma de S, que nós vamos ver. Então, ela vai ter como característica uma certa naturalidade, ou seja, você vai perceber uma tentativa de se resgatar a pessoa no seu cotidiano, realizando algumas das atividades que faz, enfim, mas não como se ela tivesse sido capturada brincando de estátua, né, dura, rígida, enfim, uma posição antinatural. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Aqui nós temos a curva praxiteliana, de Praxiteles. Veja só, percebam. Houve no período clássico grego, Praxiteles criou um padrão, um canon. Todas as obras feitas à época tinham essa característica, olha só. Percebe aqui? A curva da perna. Ela sobe, aí de repente há um movimento de mudança, chega-se até o pescoço, a cabeça. Então, esse é um canon, é um dos padrões que vai se ter na maioria das esculturas feitas à época. E ele vai ser obedecido à risca. Aqui nós temos o discóbulo de Miron. Estão vendo? Olha só. Aqui, ó. A curvatura, tá vendo? O interessante é que há a proporção, a simetria, enfim, mas se você se aproximar, você vai perceber que não existe rigidez, a leveza, mesmo no movimento de extrema força. Buscava-se um ideal de equilíbrio, né? Ele se manifestava a todo momento. Olha só, aqui nós temos Policleto, né? O Diadúmenos, o Discóforo, né? O Discóforo era aquele que estava carregando um disco, né? Aqui, pena que não se tem mais, carregava uma lança, enfim. Estão vendo os elementos? Olha um detalhe, como eram em mármore, tá vendo aqui a base embaixo? Elas eram feitas para que não se quebrasse a estátua. Então era colocado esse anteparo para mantê-la firme. Estátuas nuas, né, como nós podemos ver. Diga-se de passagem, é um momento que essas estátuas foram proibidas de serem vistas devido à exposição do nu, né? Bom, aqui temos Fídias, o principal escultor do Parthenon. Percebe? Olha os detalhes das roupas, como é que elas estão leves, esvoaçantes, incrustadas nos corpos, né? Fídias foi um dos mais celebrados escultores gregos. Diga-se de passagem, nos diálogos, né, platônicos, você vai ver referência a Fídias, Sócrates comentando a questão das obras de Fídias, enfim. Aqui nós temos a Centauromaquia, que é um dos elementos presentes no Parthenon, né? Nós temos as maquias, né? Centauromaquia e as outras maquias, muito interessantes. Percebam a riqueza de detalhes, gente. O quanto o ideal de perfeição se exercita a todo momento nessas obras. Bom, vamos avançar aqui. Aqui novamente, aqui é um elemento votivo, né? As Panateneias, né? Quando se fazia a procissão, era um evento religioso que acontecia regularmente a cada 4 anos, e aí as Panateneias, né? Que eram as mulheres que iam à frente do cortejo. Obra de Fídias. Olha o frontão ocidental do Parthenon. Aqui ele retrata o nascimento de Atenas. Ele ficava naquela parte superior, lembra que nós mostramos para vocês? Olha só outras obras de Fídias aqui apresentadas. Enfim, vamos avançar.
Aqui, gente, nós temos Fídias e o Friso do Parthenon, que é uma obra do Sir Lawrence Alma Tadema, e ele buscou representar o que seria uma experiência de você estar no templo grego. Percebam, as pessoas estão caminhando e elas estão lendo uma história, como se fosse uma história em quadrinhos, onde se acontecem eventos estes ligados a uma história mítica, uma história da cidade, enfim. Detalhe, hoje nós achamos, gente, que vendo essas estátuas, enfim, que elas não tinham cores, né? Mas na verdade elas eram ricamente pintadas e adornadas. Nós vamos ver, por exemplo, a reprodução de Nashville de Atenas, você vai ver que ela é rica em detalhes e pintada, mas com o tempo isso se perdeu. As tintas, né, foram se esvaindo e só ficou a base, né, no caso o mármore, né? Bom, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Após o período clássico, se dá acontece o que se chama de estilização do canon, né? Começa a se criar um estilo a partir do canon previamente estabelecido. O movimento é acentuado para se dar, digamos, mais ênfase à presença do movimento, a perda da harmonia e do equilíbrio. Então veja, quando nós citamos alguns dos elementos da escultura, né, como buscando a perfeição, enfim, o discóbolo de Miron, por exemplo, eu citei a vocês que, embora ele está fazendo um movimento de extrema força, a face dele está tranquila, não existe, digamos, nenhum momento, nenhum item do corpo dele que mostre uma desarmonia. No período pós-clássico isso vai se perder um pouco. Os deuses vão se humanizar, né? Aparece o retrato, né, de pessoas famosas. Famoso, por exemplo, alguns retratos de Alexandre Magno, né? Aqui nós temos as obras de Praxiteles, estão vendo? Algumas delas. Olha só o detalhe, né? O canon aparece, mas a ideia de se dar movimento à obra. Percebam as mulheres nuas, gente. Isso começa a acontecer com mais ênfase, né? Aqui temos escopas, olha só que beleza. A postura da estátua como que em súplica, olhando para o alto. Lícipo, outro escultor muito importante. Temos aqui a imagem, referência a Alexandre Magno, né? Hércules. Percebam, olha só, antes a simetria, a proporção, agora é como se de repente você aumentasse exageradamente alguns itens em detrimento de outros. Então perceba as pernas finas, enfim, o tronco excessivamente fortalecido, os braços quase do tamanho da coxa. Então se perde um pouco, né, daquela simetria. Tentamos criar um acesso direto aqui, né, da fonte, né, mas não era a nossa intenção. Então, com isso se rompe os cânones de serenidade, equilíbrio, atenção e movimento passa a estar presente nessas obras, a expressividade e o realismo começa a acontecer, situações cotidianas, né, começam a estar presentes, né, e vão estar participando, né, deste elemento da cultura grega, né, que à época anterior na clássica não se apresentava. Bom, vou terminar por aqui, daqui a pouco nós voltamos para continuar a nossa análise. Até daqui a pouco.